A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Jovens. Hoje nós vamos tratar da lição de número 9. Esta lição será ministrada no dia 1º de março de 2026 e traz o tema O Livre-Arbítrio na Salvação. Tá bem? O texto principal se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo de número 18, que nos diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O resumo da lição nos ensina que a salvação é o dom gracioso de Deus, precedido pela graça preveniente, e requer do ser humano uma resposta de arrependimento, fé e perseverança. Tá bem? Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é apresentar o livre-arbítrio como um dom de Deus. O segundo, saber o que é graça preveniente e como ela opera. E o terceiro, explicar a salvação como uma escolha capacitada pela graça. Tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se esqueça, tá bem? Não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bem? Nos dê essa força aí para que a relevância aumente e nós possamos, o canal, as lições do canal, ele possa alcançar aí um número maior de pessoas com esta mensagem de salvação através da escola bíblica dominical. Então, eu te peço encarecidamente, nos ajude no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, lição livre-arbítrio na salvação. Livre-arbítrio na salvação, tá bem? Há uma certa controvérsia, uma certa discussão, mas para nós, pentecostais, quer dizer, o livre-arbítrio, ele é um ponto, como que eu poderia dizer? Como que eu posso dizer? É fato. Para nós, o livre-arbítrio é fato. Tá bem? Pode haver uma certa discordância por parte de outras teologias, né? Principalmente quando nós olhamos a teologia calvinista, né? Com a tulipe, com os 5 pontos, né? Do calvinismo, e vai haver uma certa... Mas, veja bem, quando olhamos para o prisma da palavra de Deus, fica mais, quando nós deixamos de lado determinados pontos, determinadas visões, olhamos único e exclusivamente para a palavra de Deus, nós vamos entender com mais facilidade esta questão do livre-arbítrio na salvação. Veja que há um destaque, né? E nós vemos aí, no texto principal, um ponto também que é fato para nós, tanto deve ser fato, para todos aqueles que creem na palavra de Deus, que é a questão do crer. Quem crer e for batizado, veja, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Veja que aqui a ênfase está no acreditar, no crer na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, sua obra salvífica, redentora, substitutiva, a graça maravilhosa do nosso Deus, através da operação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós vamos falar sobre algumas palavras que talvez para alguns de nós seja a primeira vez, né? Novidade. Uma delas é a palavra preveniente, né? Preveniente. O que quer dizer preveniente? Está no resumo da lição, né? A salvação é o dom gratuito, gracioso de Deus, precedido, quer dizer que precede, que vem antes. O que vem antes? A graça preveniente. Então, o que é preveniente? Preveniente, então, é o que chega antes, tá? Do latim, que toma a dianteira, que precede. Quer dizer, o que é preceder? Ocorrer antes de, ou anteceder.
Em todos os sentidos, nós estamos falando de que algo tem que acontecer antes para que aquilo que nós estamos esperando ou estudando aconteça. Veja, está aqui, a salvação é o dom gratuito de Deus. Fato. Quando olhamos para a salvação, o homem não poderia fazer nada, não pode fazer nada para ser salvo. Então é chamado de dom, quer dizer, de presente. O Senhor deu a salvação de graça, foi pela graça. De graça não foi porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Então, pela graça, nós somos salvos. Tá bem? E continua o parágrafo dizendo, precedido, é um dom gratuito de Deus, precedido pela graça. Tá? Precedido, veja, nós vamos ter aqui o precedido pela graça. O que é? A graça, ela vem aqui ao favor imerecido de Deus, tá bem? Preveniente, quer dizer, tudo isto, quer dizer, o que chega antes, o que toma a dianteira, o que precede, o que antecede é o quê? A graça, graça preveniente, o que seria? A graça que chega antes, porque pela graça nós somos salvos. Veja que a salvação não acontece antes da graça. Ela vai acontecer depois da graça. Primeiro a graça é manifestada e nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele diz que requer de nós. Então vamos lá. Do latim, né? Latim quer dizer toma a dianteira, aquilo que toma a dianteira, que precede. O que quer dizer preceder? É o que ocorre antes, que antecede, que chega antes. Veja que tudo dá ideia que para que algo aconteça antes tem que acontecer alguma outra coisa para que isto ocorra, tá bem? Seria mais ou menos aquela frase assim, isto acontece se, e poderíamos acrescentar, se e somente se isto aqui acontecer antes. Então há uma regra, tá bem? Para que isto aconteça, para que a salvação aconteça, o que é preciso antes acontecer? A graça. Qual foi a graça? Foi o Senhor nos ter dado imerecidamente a salvação mediante a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que nós estamos falando da salvação. Porém, antes, veja, tudo isto aqui acontece, porém, vem não uma exigência, mas um requerimento, tá? Veja, Deus fez tudo isto acontecer e espera de nós uma resposta. Que resposta é essa? Requer do ser humano uma resposta de arrependimento, fé e perseverança. Veja que isto está agora atrelado àquilo que nós vamos fazer com este presente, com este dom que Deus nos deu, que é a salvação. É aí que entra o livre-arbítrio, tá? Que nós vamos ver mais adiante, mais esclarecidamente, o que é, segundo os dicionários. Nós temos aqui o dicionário da CPAD, nós vamos ver o que nos ensina a questão. Porque o que nós vemos muito é um entendimento errado, falho, equivocado, quanto ao livre-arbítrio, tá? Ao ponto de nós pensarmos que este livre-arbítrio, este dom, este direito que o Senhor nos deu, vamos dizer assim, ele nos dá também o direito de escolher o errado. Não, eu posso fazer o que eu quiser de errado. Deus me deu livre-arbítrio para isso. Nós vamos entender na salvação a questão do livre-arbítrio. Tá? É a mesma coisa, então, de Deus me dar um documento em que eu posso pecar a reveria. Tá bem? Mesmo que eu vou para o inferno pecando. Não posso ir. Por que eu não posso? Porque Deus me deu o direito de pecar. Ele me deu o direito de... Veja como o pensamento ele é equivocado, ele vai levando a conclusões equivocadas, a outras conclusões equivocadas. Quando nós
entendemos algo de forma errada, de forma ou pela metade, ou de qualquer jeito. Tá bem? Então vamos entender o livre-arbítrio, vamos entender. E dentro de tudo isso, né, este requerimento destas obrigações, que é o arrependimento, a fé e a perseverança, porque sem isso nós não vamos conseguir servir a Deus. Primeiro que arrependimento é eu ter o coração contristado por causa do meu pecado. Então isto vai me levar ao arrependimento, tá? Não ao remorso, mas ao arrependimento, que vai também gerar uma fé. Esta fé gerada por Deus em mim vai me levar à salvação, vai me levar à salvação. E eu abraçando esta salvação, obviamente eu vou ter que perseverar na salvação, logicamente excluindo também aquele ensino de que uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Que é outro pensamento também equivocado, tá? Meu nome já está escrito no livro da vida, então eu posso viver ao meu bel prazer. Não, de maneira nenhuma. Eu preciso perseverar na salvação, tá? Eu preciso me manter neste caminho de salvação. Para quê? Para que ninguém tome a minha coroa. Então, eu preciso disso. Eu preciso disso. Então, a salvação, agora nós vamos entrar no ponto da salvação, tá? Ser salvos, permanecer no caminho, perseverar no caminho da salvação, requer do ser humano, quer dizer, exige, tá? Não é um pedido, não é um favor que nós estamos fazendo, não é nada disso. Veja, requer do ser humano uma resposta de arrependimento, fé e perseverança. Então vamos voltar aqui para nós gastarmos um pouco mais de tempo. Então veja, a salvação, ela requer, como eu já disse, é uma exigência. Existem pessoas que pensam que ao aceitar a Jesus Cristo como Salvador, estão fazendo um favor para ele. Vocês já viram certos apelos em algumas igrejas? Dá a impressão que Jesus Cristo, se a pessoa não aceitar Jesus, Jesus Cristo ele não é Deus, ele vai sofrer, ele vai perder a sua santidade, a sua deidade, a sua onisciência, a sua onipotência. E eu tenho o costume de dizer que barato é fim de feira e inauguração de supermercado. A salvação não. Veja que o apelo ele é feito uma vez. Se o Senhor tocou no coração da pessoa, a ponto de ela recebê-lo como Salvador, ele vai levantar a sua mão, ele vai expressar, ele vai manifestar esse desejo de alguma maneira. Agora tem pessoas que ficam, coitadinho, aceita Jesus, porque Jesus assim, porque dá a impressão que se a pessoa não é a pessoa que precisa de Jesus. Veja, é Jesus Cristo quem precisa da pessoa, não é Jesus Cristo não é a pessoa que depende do sacrifício de Jesus Cristo, é Jesus Cristo que depende, ou o sacrifício de Cristo depende da pessoa aceitá-lo como Salvador ou não, e não é nada disso. Então, quando nós oferecemos a salvação, muitas vezes nós barateamos o Evangelho, nós barateamos o apelo, nós barateamos o convite, tá? E isso dá a impressão de que, se o ser humano não aceitar a Jesus Cristo como Salvador, quem perde é Cristo. Não, de maneira nenhuma. Por isso, veja, a salvação é uma exigência. É uma exigência, requer do ser humano uma resposta. Ele tem que responder. Ou ele responderá se tornando cada vez mais duro, mais recalcitrante nos seus pecados, na sua maneira de agir, no seu pensamento, ou ele vai fazer o quê? Ele vai responder com arrependimento, tá bem? Ou ele endurece a sua cerviz, ou ele vai adquirir a fé para ser salvo. E a perseverança, quer dizer, é aquela luta no caminho, apesar de todas as adversidades, os problemas, ele vai se tornar uma pessoa resiliente. Ele vai perseverar, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, ele vai perseverar no caminho da salvação. Por isso nós vamos para o ponto de número 1.1, né? E como nós colocamos aqui, né? Então, entendemos a questão do preveniente,
tá? No final, nós vamos ter aqui um anteceder, né? Toma a dianteira, chegar antes, aquele que chega antes, que acontece antes, que chega antecipadamente na nossa vida, não na questão de que Deus adiante as coisas, não, aqui é uma outra situação, tá? Aquela questão de Deus só chega na hora certa é verdade, ele nem atrasa e nem adianta. Então, o preveniente aqui está ligado à questão da salvação, tá bem? Daquilo que nós estamos vendo. Ponto de número 1, o livre-arbítrio, um dom de Deus. Então, vamos lá. Por livre-arbítrio, entendemos ser a capacidade concedida por Deus ao homem de fazer escolhas conscientes e voluntárias entre o bem e o mal. Então, veja que esta condição, lá no princípio, na criação, Deus deu esta capacidade ao homem. Deus deu este homem, veja que é concedido por Deus, de fazer escolhas conscientes e voluntárias. Obviamente, se a pessoa não está no seu estado mental normal, obviamente que suas escolhas não podem ser chamadas de conscientes. Se qualquer coisa está afetando a sua razão, não pode ser chamado de consciente. Concedida para o homem fazer escolhas conscientes e voluntárias. Tá bem? Quer dizer, parte da sua própria vontade, do seu querer, tá bem? Daquilo que ele concluiu, eu chamei aqui de moral e de ética dentro dos padrões que regem a sociedade. Logicamente, a moral ela é local e ela tem um tempo, né? Ela tem épocas. E a ética, que é aquela crítica para não aceitarmos tudo que é dito sem raciocinarmos, sem pensarmos e irmos aceitando tudo aquilo, mesmo que seja contra a vontade de Deus, mas é chamado de voluntário, consciente e voluntário, entre o bem e o mal. A moral nos ensina isso. O que é certo, o errado, o que é bem, o que é mal, o que é dentro da sociedade. Às vezes, o que é bem e mal aqui não é o bem e o mal em outro lugar. Tá bem? Bem como obedecer ou rejeitar a vontade divina. É aqui que muitas vezes as pessoas elas tentam entrar em conflito conosco, tá? Na questão do livre-arbítrio. Como eu já disse, nós, pentecostais, nós aceitamos a doutrina, nós acatamos a doutrina do livre-arbítrio, que o homem não é forçado, que Deus não escolheu uma parte dos homens da sua criação para o céu, a outra vai ser mandada para o inferno sem nenhum tipo de chance, sem nenhum tipo disto, daquilo, tá bem? E ainda que pensássemos, veja, eu não estou dizendo que é, mas nós não poderíamos julgar a vontade de Deus, porque Deus é perfeito. Ora, e ele faz o que lhe apraz, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, veja, de obedecer ou rejeitar a vontade divina. No princípio, veja, enquanto o homem, a natureza humana estava intacta, imaculada, esta situação do escolher o bem e o mal, ou do livre-arbítrio, ela se tornava um tanto quanto mais fácil. Vamos olhar para Adão e Eva. O Senhor Deus não colocou nenhuma cerca em volta da árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, do fruto da vida eterna, não colocou animais ferozes, ele simplesmente disse, não faça, não tome, não coma deste fruto. Veja, o Senhor está aguardando uma resposta de obediência da sua criação. Então o Senhor disse, simplesmente não coma. Não coma. Mas, infelizmente, o que acontece? É aqui que o livre-arbítrio ele vai sofrer uma determinada consequência. Está no ponto de número 1, 2, que é a corrupção total da natureza humana. Tá bem? O que é corrupção total? Toda a natureza, toda a essência do ser humano foi destruída, foi corrompida, foi estragada por causa do pecado. Veja, enquanto o homem está na situação, vamos chamar aqui, como é que é chamada? Da inocência, no estado da inocência, lógico que a escolha, o livre-arbítrio, ele se tornava mais seguro. Por quê? Porque o homem estava no estado de inocência.
Ora, é como uma criança, o seu coração, a sua mente, era como o coração e a mente de uma criança pura, imaculada, sem rancor, sem isto, sem aquilo. Mas, infelizmente, o que acontece? Vamos ver o ponto de número 2 para nós irmos entendendo com mais facilidade. O pecado, veja, olha o que é, o que arrebenta, né? o que desgraça a situação do ser humano. O pecado corrompe o homem em toda a sua natureza. Tá bem? E toda a sua natureza corrompe o homem, corpo, alma e espírito. Tá? O homem na sua totalidade. Tá bem? Ele corrompe o espírito, que é, veja, a partir do momento do pecado, o homem se esconde de Deus para não ter acesso, ele não quer vê-lo, ele está envergonhado por causa do pecado, então corrompeu o espírito, corrompe a alma, tá bem? A mente do homem foi totalmente, a alma do homem, o psique foi totalmente destruído pelo pecado, e também o corpo, porque com o pecado veio a morte, as doenças, os problemas, veio a limitação da idade antigamente. Veja, o homem no princípio ele vai a longevidade ela vai diminuindo, até o salmista dizer que aqueles mais fortes chegam a 70, 80 anos e mesmo assim é enfado e canseira. Para o homem que vivia mais de 900 anos, viver 80 anos é praticamente 10% do que ele vivia. Praticamente, tá bom? Eu não disse que é 10%, mas arredondando os números, então corrompe, a questão de corromper aqui é a ideia de estragar, né? De apodrecer, tá bem? Nós temos que entender que o pecado é uma desgraça, tá? Não dá mais para ficar alisando, tentando achar a palavra bonitinha para pecado, achar a palavra bonitinha para isso. Não, o pecado desgraça a natureza humana e o homem é afastado de Deus. Veja, o homem em toda a sua natureza, como eu já disse, corpo, alma e espírito. Esta realidade nos mostra que, sem a graça divina, o ser humano agora é incapaz de escolher o bem espiritual. Veja que há uma distinção. O homem não consegue escolher o bem espiritual. Ele pode até continuar fazendo escolhas morais, escolhas éticas. Tá? Ele pode ainda ser um ser humano crítico, mas com a questão da espiritualidade, do espiritual, do correto, do certo e do errado, espiritualmente falando, ele já não tem mais essa capacidade. Por quê? O pecado corrompeu a sua natureza. Logo, corrompeu também o quê? Quando nós falamos de espírito, quando nós falamos da alma e do corpo, nós estamos falando do quê? Das suas faculdades também, de suas faculdades mentais, de suas faculdades, do seu intelecto, da sua razão. Todo agora está comprometido por causa do pecado. Então ele precisa, para chegar a conclusões, tá? Quanto ao bem espiritual, do que é que ele precisa? Ele precisa da graça divina. Então, esta graça preveniente, ela tem que acontecer na vida do homem. Se esta graça não existir na vida do ser humano, o livre-arbítrio está totalmente corrompido. Ele está corrompido. E, obviamente, que as conclusões, ainda que seja um direito dado, seja a capacidade concedida por Deus, ela está comprometida. Está comprometida com o pecado, pelo pecado. Então, eu preciso do quê? Desta parte de Deus chamado graça, para quê? Para que eu consiga novamente ser capaz, ser apto de escolher o bem espiritual. Sem isto, o homem não tem como, por mais sábio que ele seja, por mais coerente que ele seja, por mais, se ele não tem a graça de Deus na vida dele, suas escolhas nunca serão pelo bem espiritual. Pelo contrário, nós vemos que todas as escolhas do ser humano sempre é pelo mal, sempre é pela parte errada. Vamos dizer aí que nós usamos 3% da nossa capacidade mental humana. Né? Teve um cantor que disse que era 10% da sua cabeça animal. Mas
Alguns dizem que não, que é só apenas 3 ou 4%. Desses 3, 2% é para a maldade, é para o mal. Tanto é que o mundo está descambando de uma tal maneira que está impressionando até as pessoas más. Até pessoas ruins, vamos dizer assim, estão alarmadas, estão assustadas com o volume da malignidade do ser humano. Nós vimos aí contra o próprio ser humano, contra animais, contra velhos, crianças. Veja que a malignidade ela está tomando uma proporção tão grande que todo mundo está se assustando. Até os maus estão se assustando. Então, por que o homem não consegue chegar a uma escolha, não é capaz de chegar a uma escolha acerca do bem espiritual? Por causa do pecado que corrompe o homem em toda a sua natureza. E sem a graça, sem esta realidade, que a realidade é que nós vemos todos os dias, nos mostra que sem a graça divina, sem esta parte de Deus na nossa vida, nós nos tornaremos cada dia mais piores, cada dia mais malignos, cada dia mais ruins. Tá? Por quê? Porque a nossa natureza humana está destruída por causa do pecado. Tá bem? Vamos para o ponto de número 3. Nós falamos sobre a corrupção total da natureza humana. Então, veja, falando em corrupção total da natureza, quer dizer, não há natureza mais ou menos corrompida. Ah, mas aquela pessoa é boa. Não, não existe. A corrupção é total. A alma, a natureza humana está destruída por causa do pecado. Ela precisa ser reconstituída, e isto com a graça de Deus na nossa vida. Quando o Senhor nos restitui, nos restaura, tá? Nos faz uma nova criatura, aí sim nós vamos voltar aqui. Aí nós conseguimos. Porque a graça de Deus está na nossa vida. Tá bem? A graça de Deus está operando na nossa vida. Ponto de número 3, a responsabilidade humana. Veja, apesar de os extremos do livre-arbítrio ou da falta dele, o que acontece? Isto não isenta-nos de responsabilidade. Ah, eu peco porque Deus me deu livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Aí saem aquelas frases escabrosas, né? É a minha vida, eu faço o que eu quero. É o meu corpo, eu faço o que eu quero. É a minha esposa, eu faço o que eu quero. É meu marido, eu faço o que eu quero. São os meus filhos, eu faço o que eu quero. Vêm essas ideias esdrúxulas, tá bem? Inexistentes. E o homem começa a basear a sua vida nesse tipo de questão, ou nesse tipo de conclusão. Por quê? Porque isto tira a responsabilidade. Eu jogo para algo maravilhoso que Deus me deu a culpa das minhas escolhas, não, da minha vontade. Isso não é nem escolha, eu faço porque eu tenho vontade. Tá? Eu não escolhi fazer o mal, é a minha vontade fazer o mal. Então eu vou fazê-lo, porque Deus me deu direito. Opa! Vamos falar sobre a responsabilidade? Vamos falar sobre a responsabilidade. Na Bíblia, lemos claramente sobre Deus chamando pessoas. Veja, essa palavra chamado na Bíblia, ela é maravilhosa, porque a primeira coisa que nós pensamos é Deus nos chamando para a salvação. Deus nos chamando para sermos seus filhos. Deus nos chamando para nos adotar como seus filhos. Deus nos chamando para morarmos nas mansões eternas, celestiais, aleluia. Deus nos chamando. Mas veja, Deus também chama. Existem outros chamados. E aqui na lição nós estamos falando que Deus chama pessoas a uma decisão consciente. Aí eu ia deixar o consciente para mais tarde, mas vamos lá. Há uma decisão. Veja, a Bíblia, há uma passagem bíblica que diz multidões, multidões no vale da decisão. O que é decisão? É escolher, é decidir. Direita, esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Quer dizer, sim ou não, bem ou mal. Mas o Senhor nos chama a decisões conscientes. Como eu já disse, o que é tomar uma decisão consciente? É tomar uma decisão pensada, primeiro pensada, e depois, ou deliberada,
né? Eu pensei, eu deliberei, eu analisei, quer dizer, eu conscientemente cheguei o quê? A um X. E vou praticar isto. Mas, veja, o X, ele pode estar errado. Ele pode estar errado, porque se esta decisão consciente partiu de uma premissa errada, tá? Deus me deu livre-arbítrio, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Esta é uma premissa errada. É uma dedução errada. Deus me deu o livre-arbítrio. Deus me deu o corpo é meu, se Deus me deu o livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Uma dedução errada. Uma dedução. Porque o Senhor me lembra, vamos lá, ainda na visão do corpo, ele me lembra que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Aleluia. Ele é morada de Deus. Então eu não posso fazer dele o que eu quero. O que eu quero. Veja, o livre-arbítrio aqui já não funciona. Se partir desta premissa, não funciona. Porque o corpo não é meu. O Senhor me deu. E ele passa a ser habitação do Espírito Santo. Tá? Ele passa a ser morada de Deus. Meu corpo é um templo. E como templo, ele é habitação de Deus. E Deus não habita em templo sujo. Deus não habita em templo sujo. Então, veja, o Senhor chama pessoas todos os dias, todos nós, até nós que já servimos ao Senhor, nós somos chamados a decisões, a tomar decisões. Mas veja que essas decisões, elas têm que ser conscientes. É por isso que, neste momento, nós, cristãos, nós não apelamos apenas à nossa razão. Nós não vamos buscar esta consciência ou esta decisão apenas naquilo que nós pensamos ou achamos ou acreditamos. Não, nós vamos buscá-lo primeiramente o quê? Na vontade de Deus, consciente de que esta vontade ela está dentro dos padrões de Deus na nossa vida, tá? Então, veja, ainda que eu use, veja, eu tenho livre-arbítrio. Como nós vemos em 30:19 de Deuteronômio, tá bem? Eis que hoje tomo diante de vocês, diante dos céus e a terra, eu tomo como testemunha os céus e a terra, tudo que tem aqui, tomo testemunha contra vós, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está aqui. Veja, através de Moisés, Deus está chamando os hebreus a uma decisão. O que ele diz? Veja, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas a consciência, Deus ainda vai despertar na consciência do ser humano, daquele povo, dizendo assim, escolhe, pois, a vida, para que vá bem tu e a tua descendência. Veja que o Senhor ainda mostra o caminho, mostra a decisão consciente, principalmente dos servos de Deus, elas são tomadas mediante a vontade, a direção, a vontade diretiva de Deus na nossa vida. Tá bem? É Ele quem direciona, é Ele quem nos dá a ideia. Então, na Bíblia, lemos claramente sobre Deus chamando. E Deus chama hoje pessoas para decidir. Mas tome cuidado, essa decisão tem que ser consciente. Porque desta decisão vai depender toda a sua vida, tanto esta quanto a vida no porvir. E nós precisamos tomar cuidado. Vamos para o ponto de número 2. Nós falamos, né, da responsabilidade humana. Veja, apesar de tudo, né, tem pessoas que se apoiam muito aqui. Não, eu faço o que eu quero. Não. Veja, tem uma responsabilidade. Toda ação tem uma reação. Tem uma reação. E esta reação ela é sempre contrária. Contrária. Talvez com a mesma intensidade, mas o sentido é contrário. Ela vai voltar contra você. Ela vai voltar para você. Se você jogar uma bola de borracha na parede, dependendo da força que você voltar e você não for ágil, seu narizinho vai ficar vermelho. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a decisão tem que ser consciente, porque dependendo da decisão, toda decisão
tá? Toda a ação que nós praticarmos depois dessa decisão, a reação também é verdadeira. E ela vem, tá? na direção contrária, quer dizer, ela vai vir contra nós. Ponto de número 2, a necessidade da graça. Por que é necessário a graça? Por que é necessário este favor imerecido? Por que é necessário esta atuação de Deus na nossa vida? Veja, essa graça preveniente, nós já falamos sobre o que é, que chega antes, restaura a capacidade. Veja, enquanto o pecado, o que ele fez? Ele destruiu a graça, enquanto o pecado destruiu, o que a graça faz? Ela restitui. Ela restituiu. Tá? Vamos ler assim aqui. Restituiu. Restaura a capacidade do ser humano de responder. Veja que interessante. Enquanto o pecado destrói toda decisão consciente minha, a graça, o que ela faz? Ela restitui. A graça preveniente, quer dizer que é a graça que vem antes, que toma a dianteira, tá, na questão desta salvação, ela capacita o ser humano de responder com fé e dizer sim ao seu Criador. Tá bem? Mas este sim, ele é voluntário. Porque eu acredito que Deus não quer que ninguém o sirva obrigado. Tá? Que seja um peso servir a Deus. Não, ele vai servir voluntariamente. Por quê? Ainda que o pecado destruiu a sua natureza e ele não consiga responder com capacidade acerca do bem espiritual, a graça preveniente restaura esta capacidade. Do quê? Que capacidade é essa? De responder, veja, de responder a capacidade de escolher o bem espiritual. De escolher o bem espiritual. Aqui. De responder com fé e dizer sim ao seu Criador. Veja, como se torna mais bonito, maravilhoso este ensinamento. Veja, eu fui destruído e agora eu estou restituído. E restituído estou para responder ao meu Senhor. Agora sim, Senhor. Eu vou dizer sim ao meu Criador, ao seu chamado. Tá? Mas não porque eu sou obrigado, não porque eu vou responder sim, porque quando fui restaurado, eu entendi tudo aquilo que era necessário para que eu estivesse na presença de Deus e fosse capaz de escolher o bem espiritual. E fosse capaz. É uma lição maravilhosa, porque é Deus, mesmo dando a escolha para o ser humano, tá? Eu sei que isso vai ser escândalo para alguns, mesmo Deus dando esta escolha para o ser humano diz sim. Ele pode escolher continuar vivendo a vida que ele vive. Tá? Talvez não seja aquela vida desgraçadamente no pecado, mas uma vida à la vontade, a sua vontade. Né? Mas ele rejeita tudo isto para servir a Deus, porque ele entende o amor do Senhor, esta graça salvífica, essa graça restauradora, trazendo ele novamente à presença de Deus. Vamos para o ponto de número 2.1. Nós falamos sobre a natureza. 2.1, a vontade humana corrompida. Né? Mas a introdução já nos traz algo muito, muito grande, uma lição muito grande acerca desta... Ainda que a nossa vontade esteja corrompida, nós já falamos alguma coisa sobre isso. Então, a Bíblia mostra que o ser humano ficou naturalmente, veja, de natureza corrompida, ele ficou naturalmente, tá, inclinado ao mal. Óbvio que toda a inclinação da carne é para a carne, é para o mal. A inclinação do espírito, para o espírito, para as coisas do espírito. Então, naturalmente aqui quer dizer de natureza. A sua natureza foi corrompida pelo pecado, veja, e com essa natureza, com esta corrupção, ele ficou naturalmente, de natureza, inclinado ao mal, embora não tenha perdido a capacidade de fazer escolhas de natureza moral. Veja que o problema, ele está no espiritual.
Porque o homem ele pode ser pecador, ter a natureza destruída pelo pecado, ter esta natureza, corpo, alma e espírito, mas ser um ser humano consciente, ele consegue tomar. Veja, eu não estou dizendo que ele é uma pessoa boa, mas ele consegue, dentro da sua inclinação, dos seus desejos, das suas conveniências, ele consegue ainda fazer escolhas de natureza moral. Quer dizer, o bem e o mal, o certo e o errado, aquilo que pode e o que não pode. Esta é a natureza moral. Esta é a natureza moral. Tá? Então, o pecado talvez não corrompa a natureza, esta natureza moral do ser humano, de ter escolhas de natureza moral. Nós vemos isto na Bíblia. Quantos homens e mulheres eles tiveram a capacidade de fazer escolhas morais, mas quando vai a questão espiritual, infelizmente está corrompido, ele não consegue para escolher o bem espiritual. Então, veja, reticência, porque eu estou ligando uma ideia à outra, veja, a capacidade de fazer escolhas de natureza moral ele não perdeu por causa da sua inclinação para o mal, ele ainda consegue escolher alguma coisa. A gente vê isto constantemente. Para escolher o bem espiritual, o ser humano, mas, veja, aqui tem aquela observação que eu fiz. Mas, para escolher o bem espiritual, novamente, o que ele precisa? O ser humano não pode contar apenas, eu já falei sobre isso, com o seu intelecto, com a sua razão, com o seu psique, tá? Com a sua alma, dentro da corpo, alma e espírito, e arbítrio, quer dizer, vontade. Vontade. Ele não pode contar nem com o intelecto, nem com a vontade, tá bem? Que fazem parte da parte imaterial do homem, da parte imaterial. Quer dizer, o intelecto é o seu pensar e o arbítrio é a sua vontade. Ele não pode, veja, apesar dele poder fazer no âmbito, tá, da moral, tá, da ética, ele pode até fazer escolhas. Tá? Ele pode, mesmo inclinado ao mal, alguns até acertam. Mas, veja, para fazer as escolhas já no campo do bem espiritual, ele não pode contar apenas com o intelecto e o arbítrio que ele conta para fazer escolhas de natureza moral. Ele não pode fazer. Por quê? Porque tudo que vem para o lado divino, veja, a parte humana, ela não consegue atingir. Aí você precisa da graça. Você precisa ser transformado, coisa que nós já falamos no início da lição, tá bem? Ponto de número 2.2 vai falar sobre o que é graça preveniente. Então vamos voltar aqui, né? Vamos lembrar aqui da colinha que nós fizemos. Preveniente quer dizer algo que chega antes. Se eu colocar graça aqui como favor imerecido, tá? Se eu colocar aqui a graça como favor imerecido e falar sobre preveniente, eu vou falar que é este favor que chega antes, que é esta graça, que toma a dianteira, que ocorre. Mas vamos para a lição. Trata-se de uma graça, veja, quer dizer que é uma das graças, né, que nós recebemos, né, a graça maior é a salvação em Cristo Jesus, mediante a sua vinda, a sua encarnação, vida, morte e ressurreição, que antecede, veja, a palavra anteceder vem aqui, né, toma a dianteira, antecede, preveniente, tá? Que antecede a conversão. Então, trata-se de uma graça que antecede a conversão. Isto aqui tem que acontecer antes para que aconteça a conversão. Não tem conversão sem graça preveniente. Não existe conversão. Eu me converti e depois eu... Não. A conversão ela só acontece depois da graça preveniente, depois da graça surgir na minha vida. Sendo que ela capacita, ela quem? A graça capacita o ser humano a corresponder-se
e a crer em Jesus Cristo para a salvação. Tá? Esta lição nós vemos constantemente, mas obviamente nós vamos fazer uma pausa aqui. Então, vamos entendendo que corresponder a Cristo e crer em Cristo para a salvação, eu preciso de que antes aconteça ou que chegue esta graça na minha vida, que me capacitará para a conversão em Cristo. Convertido, eu vou corresponder e crer em nosso Senhor para a salvação. Tá bem? Então, veja, esta conversão, esta mudança, esta metanoia, esta mudança de pensamento vai fazer com que eu converta, que eu mude o meu caminho também. E corresponde. E eu posso corresponder a Cristo. Primeiro, correspondo a Cristo. O que eu vou corresponder a Cristo? Eu vou responder favoravelmente a Cristo, ao seu chamado. Vou corresponder e crer. Veja que aqui é já acreditar em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que eu me comunico com Ele, me comunico crendo para a salvação. Sem este processo, não existe salvação. Existe talvez um convencimento, uma conversão não, mas alguém convencido de que Jesus é bom, salva, batiza com o Espírito Santo, vai voltar para nos buscar, mas não se converte. Ele não se converteu. Ele se convenceu de tudo. Ele convenceu que Jesus é bom, mas para ele não serve. Ponto de número 2, 3. Como esta graça opera, né? Esta graça, como nós falamos aqui, esta graça preveniente. Como ela acontece? Veja, no Antigo Testamento, Deus operou esta graça por meio de sua revelação. Então, ele se mostra, ele se revelou. Quando olhamos para a vida de Enoque, nós temos um breve, um resumo da sua existência. E Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E Deus tomou Enoque para si, e Enoque não foi visto mais. Pronto. É bastante resumido. Depois nós temos Noé. Deus vai revelar esta graça a Noé. De que maneira? Alertando Noé, cerca de 120 anos antes, que a terra seria engolida por um dilúvio. Ora, algo que nunca havia acontecido. Algo inimaginável. Nunca passou pelo pensamento, vamos dizer assim, mais delirante de um ser humano, que a terra seria engolida por águas. O ponto mais alto da terra ficaria submerso. Mas o Senhor revelou, veja, por meio de sua revelação, ele revela a Noé o que vai acontecer. Revela o meio de salvação e revela o meio de anunciar esta salvação. Então ele fala do dilúvio, ele deixa Noé pregando sobre o dilúvio e as pessoas zombando de Noé, e dá também um escape para Noé, que é a arca. E as pessoas, talvez alguns vizinhos, amigos, dizendo, tadinho, Noé, amigo da gente, cresceu junto, aí, jogamos burquinha junto, vamos fazer o seguinte, vamos bater uns pregos lá com ele, vamos betumar lá com ele. Só que nunca levaram a sério. Mas no Antigo Testamento nós temos esta revelação a homens como Noé, e especialmente por meio da eleição. Essa palavra é bonita, né? Tem muita gente que gosta de usar, muito bonita esta eleição. A eleição de Abraão. Tá? Em Gênesis capítulo 12, Abrão é chamado por Deus para ser o pai de uma multidão. Abrão, pai. Abraão, pai de uma multidão. Então, o Senhor chama, revela a ele esta vontade, porém não dá a ele nenhum tipo de mapa, nenhum tipo de documento. Então, no Antigo Testamento, o Senhor, ele revelou, ele opera esta graça por meio de revelações. Tá? Ele vai mostrando aos homens, ele vai revelando a sua vontade, e estes homens, voluntariamente, veja, que tirando Enoque, os outros dois passaram por momentos difíceis. Noé, acho que foi o pior, tadinho. Né? Levou de tudo quanto é nome, né? Mas acreditou na revelação de Deus, e isso foi imputado a ele, né? Por justiça. Abraão é chamado o pai da fé. Talvez os seus parentes,
os seus amigos, diz, você vai deixar tudo isso aqui porque você diz que ouviu um Deus falar com você que não é nem o nosso Deus, os nossos deuses. Porque o pai dele, Terá, se eu não me engano, ele criava, né? ele esculpia deuses. Né? Ele esculpia deuses. Então, o pai deve ter falado, mas não é nem os nossos deuses, não são nem os nossos deuses, meu filho. E você simplesmente vai, ele disse, simplesmente vou. Porque é a revelação de Deus aos homens. Então, a graça de Deus era mostrada, era operada no meio, neste período, antes da lei, né? Antes da lei, esse período antes da lei. O que acontece? Através de sua revelação a homens, como Enoque e Noé, e especialmente por meio da eleição a Abraão. Tá? O ponto de número 3, eu destaquei 3 partes também. Veja, na Nova Aliança, quer dizer, agora nós estamos mais no Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Por isso, no sangue da Nova Aliança, nós lemos lá na leitura da ceia do Senhor. Na Nova Aliança, esta mesma graça, veja, não é outra graça. Não é uma graça no Antigo Testamento, não é um favor imerecido no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Não. O que há é a mostra, a sombra desta graça no Antigo Testamento e a sua completude no Novo Testamento através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta mesma graça opera por meio do quê? Da obra redentora de Cristo no Calvário. Tá bem? Então, tudo aquilo que era sombra, como diz o escritor aos Hebreus, sombra do que havia de vir, tudo aquilo que era o tipo, que era sombra das coisas futuras, agora no Novo Testamento elas estão claramente reveladas. Através de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua obra redentora no Calvário. Tá bem? Então nós temos esta graça agora manifesta na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, porém agora ela precisa ser aplicada. Tá? Ela precisa ser aplicada na vida dos seres humanos. Sabe, aquele pregador que ele consegue falar do Antigo, do Novo Testamento, mas ele não consegue fazer aplicação. Quer dizer, a igreja de hoje diz assim, o que eu tenho a ver com isto? Então vamos falar sobre a aplicação. Veja que tudo isto foi ensinado, mas os novos ouvintes, ou os antigos também, precisam entender. Este entendimento vem através da aplicação. Tá bem? E este ensino, toda esta doutrina, todo este preceito é aplicado na nossa vida através da atuação do Espírito Santo. Tá bem? Através da atuação do Espírito Santo. Sem esta atuação, as Escrituras elas continuarão veladas para nós. Veladas. Tanto é que o apóstolo Paulo ele diz isso. Se as Escrituras ainda estão veladas para alguns, ainda que para alguns, é porque é para a sua. Veja, então nós precisamos entender que sem a atuação maravilhosa do Deus Espírito Santo na nossa vida, a palavra do Senhor não é revelada. Porque quem é que convence? Ele atua através do quê? Do convencimento. Convence o homem do pecado, o mundo, do pecado, do juízo e da justiça. Convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tá bem? Então, nós precisamos desta aplicação. Não adianta saber isso, e se não entender. Como é que nós entendemos? Através da aplicação, pela atuação do Divino Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E convence a nós também. Tá? A última parte do ponto 2.3 é: esta graça ilumina o entendimento, veja, toca a consciência e desperta o pecador ao arrependimento, preparando o coração a fim de que creia para a salvação. Tá? Nós já falamos alguma coisa. Mas vamos ver esses 3 pontos aqui da graça. Então, a graça, primeiro, ela ilumina, ela é luz, ela clareia, ela revela. A luz revela. Você entra num lugar escuro, você não sabe o que tem lá dentro.
você acendeu a luz, você conhece toda a dispensa, a disposição de mobiliário, do que quer que esteja no piso, no teto, nas paredes, você vai conhecer. Quer dizer, você foi iluminado, esclarecido. Então a graça ilumina o entendimento, nos dá graça para nós entendermos, conhecermos, divisarmos as coisas, né? Através da consciência. Desperta o pecador, quer dizer, acorda. Porque o pecador está dormente. Está dormente. A sua mente está cauterizada. Ele precisa ser despertado, ele precisa ser acordado. Ele precisa tomar aquele choque de realidade para entender que o pecado faz o quê? O pecado, ele vai levá-lo para a perdição eterna. Desperto para o pecado, o que acontece? Surge o arrependimento. Desperta o pecador ao arrependimento. Então, a partir do momento, veja, o filho pródigo, a Bíblia diz, e caindo em si, quer dizer que o filho pródigo estava fora de si. Ele não estava agindo conscientemente. Ele estava agindo translocadamente. Mas quando ele desperta, opa, na casa do meu pai, ele acorda. E ele faz o quê? Ele se arrepende. Arrependido, ele volta para casa. Então, esses passos preparam o coração do pecador a fim de que ele creia para a salvação. Ele creia para a salvação. O filho pródigo simplesmente disse assim, se eu voltar para a casa do meu pai, ainda que ele não me aceite como filho, mas como um dos seus jornaleiros, pelo menos comida, pouso, água, eu vou ter na casa dele. Mas sabe que na casa do pai é diferente. Na casa do pai é diferente. Ponto de número 3, para encerrarmos. Salvação, uma escolha capacitada pela graça. Veja, já no tema nós temos a ideia que a salvação não somos nós que escolhemos. Mas a partir do momento em que aceitamos a salvação, é porque anteriormente, prevenientemente, tá bem? Anteriormente, antecipadamente, o que aconteceu conosco? Veja, a escolha capacitada pela graça. A graça inundou o nosso coração. O Senhor Deus nos inundou com essa graça a fim de que a fé, ela surja para que nós possamos entender e aceitar a salvação em Cristo Jesus. Então vamos lá. 3.1, a salvação é um dom gracioso de Deus, como nós já falamos. 2, este dom não é imposto, mas exige. Tá? Apesar, como nós falamos lá no início, não é uma imposição. Deus não impõe, não obriga ninguém a fazer nada. Mas ele exige de nós uma resposta humana. E esta resposta tem que ser marcada por arrependimento e fé. Então precisamos entender isso. Apesar de não ser uma imposição, alguns confundem o livre-arbítrio, mas exige uma resposta. O Senhor quer uma resposta de nós. Lá no início da lição está arrependimento, fé, né? Arrependimento, fé e perseverança. Esta é a resposta que precisamos dar a este chamado, este convite, este dom gratuito de Deus. Tá bem? Apesar de não ser uma imposição, livre-arbítrio, mas exige uma resposta humana. Tá bem? Outro ponto, o exercício verdadeiro do livre-arbítrio, tá? Que está aqui. Pois o pecador tocado pela graça escolhe voluntariamente, não é imposto, voluntariamente, o que lhe cabe. Veja, depois do pecador tocado pela graça, ele vai usar o livre-arbítrio da maneira correta. Como? Escolhendo voluntariamente o que lhe cabe. E o que é que cabe a um pecador arrependido, cheio desta graça preveniente? O que cabe a ele? Lhe cabe render-se ao chamado divino, voluntariamente. Voluntariamente. Bem? Então, veja, o exercício verdadeiro do livre-arbítrio é isto aqui. Quando usamos o livre-arbítrio de verdade, da maneira correta? Quando os pecadores somos tocados pela graça.
Quando somos tocados por essa graça, escolhemos voluntariamente o que nos cabe. E o que é que nos cabe? Rendermos-nos ao chamado divino. E isto vai ser voluntariamente, não vai ser obrigado. Não é compulsório, né? Não é coercitivo. São palavras que nós ouvimos aí. Ponto de número 3, 2 e último. Preservar é viver em obediência ativa, né? Vamos ler, né, o ponto, antes que eu esqueça. O ponto 3.2, perseverança e livre-arbítrio. Então, são duas. Perseverar é viver em obediência ativa, quer dizer, uma obediência prática, uma obediência que você manifesta ela através de obras na sua vida, através da tua vida. Esta obediência ativa é voluntariamente na fé, então é viver também voluntariamente na fé, você não é obrigado, respondendo à graça com temor e responsabilidade. Tá? Temor aqui, logicamente, que não é medo. Tudo que você faz obrigado é medo. Mas se você faz espontaneamente, é temor, é respeito, é consideração, é reconhecimento e responsabilidade, dizendo sim ao chamado de Deus. Amém? Que possamos nós aprendermos, que possamos nós crescermos nesta graça, neste conhecimento de que o favor imerecido nos é dado por Cristo e através da lição que nós aprendemos sobre o verdadeiro uso do livre-arbítrio, consciente do livre-arbítrio, o exercício verdadeiro do livre-arbítrio, pois o pecador tocado pela graça escolhe voluntariamente não errar, não, mas ele escolhe o quê? Aquilo que lhe cabe, render-se ao chamado divino. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.